Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Charlene Marante, a ninfa do amor, aqui com vocês para aquela nossa prosa que eu estou buscando estabelecer, né, com vocês, me acostumando, então tenham paciência comigo. Mas que a intenção é trazer cada vez mais provocações conscientes, ou seja, trazer uma reflexão, e que essa reflexão te auxilie de alguma forma, sempre acompanhada aqui ou com um chazinho ou com café. A gente tá com um pouco de frio por aqui, não sei de onde você vai estar se conectando aqui comigo, mas aqui em União da Vitória e Porto União, Paraná, Santa Catarina, está bem frio. E o tema que eu trouxe hoje aqui para reflexão é sobre o mistério da vida. E por que eu quis iniciar justamente com essa temática que traz várias abordagens e modos de gente ver e perceber, né? Porque há tanto estudo, e falando aqui nos aspectos científicos de a gente retirar o mistério, desmistificar, de a gente só buscar as coisas através das comprovações científicas, e a gente vai às vezes fechando os olhos para o mistério da vida, para esse grande mistério, e para coisas que às vezes vão acontecendo com a gente que são muito mais intuitivas, subliminares. Às vezes a gente diz que parece que aquela nuvenzinha vem contando pra gente, né? E como estamos aqui no canal Charlene Amarante, onde eu trago a parte do olhar terapêutico e espiritual, a gente acostumar também a olhar através desse olhar e entender que a vida é um grande mistério em si, e que nem tudo a gente precisa de comprovação e de aprovação, mas que a gente precisa cada vez mais buscar, né? Por isso eu uso o termo aqui de buscadores, né? Sempre falo da rosa mística, né? Que está dentro do sufismo. Então a gente se ver como esse buscador atrás do perfume da alma, que é o perfume da alma, né? Nesse aspecto é a essência, que é aquilo que é o perfume da rosa, porque você não está em busca, né? Quando você pega uma rosa, existe uma via, existe os espinhos, que são as dificuldades, existem as folhas, que são os caminhos, as vias, e a gente acha que a gente quer chegar nas pétalas, né, pela beleza, pela delicadeza, e não, na verdade o que a gente quer é exalar o perfume, que é a essência. Então por isso, perfume da alma, né, para os buscadores, ou seja, a gente entender essa essência divina. E quando a gente começa a pensar, né, trazer de forma reflexiva sobre o mistério da vida, a gente começa a ver quantas situações, quantas coisas acontecem sem explicações, e você diz, uau! Então, a gente sempre tem que parar e refletir, e esse parar e refletir, que é justamente essa parada, ou seja, eu saio do automático,
né, eu dou uma pausa. E quando eu dou essa pausa, eu estabeleço uma massa crítica. Eu começo a trabalhar com a parte do olhar. Aí vão dizer, nossa, mas a gente começa a pensar e começa a julgar, e eu não devo julgar, porque tá muito na moda falar sobre o não julgamento. Mas vamos estabelecer aqui, porque a gente julgamento é olhar e decidir, né, fazer escolhas. A gente julga o tempo todo. O que é não ter o peso e sem as medidas ali, ou medidas diferentes para cada lado. Você trabalhar numa linha harmônica, né? Você consegue fazer isso. E a gente então estabelecer essa massa crítica e começar a refletir, a pensar, a julgar, né? De acordo com o teu entendimento. E eu vou pegar um exemplo meu, eu gosto de trazer mais exemplos meus, ou se eu for contar de alguém, vai ser sempre ou João e Maria, porque eu nunca vou falar o nome da pessoa. Mas para ter, né, o nome de alguém. Mas pegando aqui o meu exemplo, eu, Charlene, né, eu costumo dizer que eu já vivi tantas vidas dentro dessa mesma vida, né? Então eu não sou a Charlene de semana passada, até porque eu busco autocura, autorreflexão, eu medito todos os dias, então a gente vai cada vez virando uma microchave. E expansão de consciência é isso. É claro que ficou na moda o uso de medicinas, né? A gente sabe disso. E quando você vai falar sobre expansão de consciência, as pessoas automaticamente, por ter ficado, pelo menos aqui no Brasil, ter ficado muito na moda, as pessoas literalmente pensam na ayahuasca, na medicina, que ela joga o DMT e te abre, né? Mas eu sou uma pessoa que faz reflexão e meditação, principalmente meditação, há muitos anos. E isso também faz expansão de consciência. E expansão de consciência é toda vez que eu tenho uma consciência... Ai, minha xícara tá aqui. E eu uso muito as mãos para comunicar. Tenho que tomar meu café, soltar aqui, tomara que não caia. Então é a consciência que eu tenho aqui, e a partir da minha reflexão, a partir de uma ação, de uma vivência que eu tenho, né? E vivência, quando eu digo, é rotina, é dia a dia, né? A gente tá falando aqui de uma espiritualidade na prática. e entendendo que tudo é espiritual, então o que eu faço no meu dia a dia também é espiritual. E a partir do que eu vivi ali, e eu virei uma pequena chave de consciência, ou eu tive um entendimento interno, ali expandiu. Então eu tenho já uma outra consciência, então eu dei uma expandidinha. Então essa é a diferença de uso, às vezes, de medicinas, ou quando a gente entra em processos de meditação, né, e também e vai, do que fazer no dia a dia. Mas a gente está expandindo a nossa consciência o tempo todo. O tempo todo. Pelo menos a busca, né? Então é essa, né? Quando você se entende como um ser espiritual vivendo uma experiência, né, na Terra, a vida tem um outro contexto. A gente sabe que está aqui para viver essas experiências humanas, todos nós. Mas o entendimento, eu acho que os valores, né, passam por esse chacoalhão muito grande. Todo mundo que a gente fala no despertar, todo mundo que desperta, acorda ou vai para dentro, porque tá dentro de nós, né? Quem interioriza e chega lá, tem essa pequena, grande virada. E aí, aonde a gente encara a vida como esse grande mistério, mas de uma forma positiva.
porque a gente sabe que, eu falo que é o se jogar, se joga, é viver ela como tem que se viver na experiência humana, mas com essa consciência divina. E isso da reflexão é essa massa crítica que a gente precisa ter, que é se colocar e se questionar sempre. E eu falo, inclusive, para as minhas alunas, só um pouquinho aqui. Antes que esfrie, e eu tô com frio. Então eu falo para as minhas alunas, sempre questione. E questione inclusive a mim mesma, né? A prof aqui também. Porque a minha verdade não é a sua verdade. E cada um de nós está vivendo uma experiência única, né? A gente sabe que lá na fonte todos somos um, mas individualmente aqui cada um vive a sua experiência e tem essa responsabilidade, né? Que são coisas que a gente também tem que cuidar. Todos somos um, então faz, o outro não precisa fazer. Não, existe uma individualidade que a gente também precisa fazer a nossa parte. Então a provocação hoje é: o que você está fazendo nesse grande mistério da tua vida? E quando a gente se coloca a serviço, e não é se colocar a serviço dos outros, né? Tem bastante vertentes religiosas. Eu não sou religiosa, mas existem muitas vertentes religiosas que colocam muita gente como a serviço sempre dos outros, né? Mas em primeiro lugar, se eu estou aqui, eu tenho que olhar para mim, para a minha vida, né? O que eu tô fazendo. Então, primeiro serviço a serviço de mim mesmo, né? Aí sim a gente se entende como seres coletivos que somos e não apenas nós humanos, mas os animais. Basta a gente olhar para a natureza, todos nós interagimos em coletividade, inclusive, né, as árvores, a gente sabe das raízes que elas se conectam e enviam sinais, e também, vou dizer, combustível, alimentam umas as outras por baixo da terra. Então a coletividade delas está aparecendo ali por baixo. E assim como a gente sabe que de forma energética, quando você está em grupos, né, existe essa conexão energética e sustentação energética também. Eu ia dizer sustentabilidade, mas é o que torna sustentável ou insustentável. Aí também, conforme você vai interagindo, conforme você vai desenvolvendo essa massa crítica, ou seja, vai dando essas pausas, vai refletindo, vai fazendo essas pequenas viradas de consciência. Às vezes você anda com um grupo e daí você sente que não tá mais fechando ali, começa a ficar pesado, ou a velocidade tá diferente, a conversa mudou, e aí cabe você, no teu livre-arbítrio e na tua escolha, também você conseguir chegar nesse aporte, né, nessa segurança tua, da tua individualidade, e dizer: não, eu sou uma buscadora, eu sei que eu sou um ser divino vivendo uma experiência em terra, estou, né, me coloquei a serviço do grande mistério da vida e da minha vida, que eu quero cumprir o que eu vim fazer, porque às vezes tem pessoas que têm consciência total do que vieram fazer e tem pessoas que estão nessa busca. Então você precisa acreditar, ter fé e continuar, né? Não olhe para trás, não é nesse aspecto, porque a gente saber de onde veio também nos fortalece. Saber que a gente fez essas pequenas viradas, como eu falei ali de mim mesma, eu não sou Charlene de semana passada.
quem dera do mês passado e de alguns anos atrás, né? E cada vez mais, porque foram fases de evolução e também de coisas que eu me permiti viver, algumas positivas e algumas negativas, né? Então, a gente sempre vai estar passando por situações de crescimento. E é importante a gente ter essa consciência, né? Aí voltando para a massa crítica, ou seja, como que isso opera? Vamos ser simplistas aqui. Essas pausas, né, de reflexão, de meditação, de contemplação, né? Às vezes você pode não ser adepto muito a uma meditação, por exemplo, nem todas as pessoas conseguem meditar, mas você se conecta muito bem quando você senta ali, né, em meio, ou às vezes vai para um lugar na natureza, ou agora que tá friozinho aqui, pega uma cadeirinha, vai pro sol e fica ali contemplando o sol. Eu gosto de contemplar de manhã cedo o sol, à noite eu amo lua cheia. Então, a gente fazer essa contemplação, ela também ajuda, né, a gente a dar essa pausa. Ou seja, eu me reorganizo. Tem pessoas que se reorganizam também com práticas de respiração, né? Você também respirar conscientemente, né, com uma respiração pausada mais profunda, também vai te ajudar nessa pausa, nessa organização, para que você exerça essa, né, falando da massa crítica. Eu vou tentar trazer pequenas reflexões e com essas temáticas, porque a gente está numa fase, né, de evolução terrestre, aí eu tô falando de evolução na Terra, que precisa sim a gente olhar para nós mesmos e se entender como esses seres, né? O que eu vim fazer aqui? Claro que não precisa, meu Deus do céu, ela falou que eu preciso saber e bater o desespero. Não é sobre isso. O meu modelo de trabalho é muito mais pausado, às vezes um pouquinho mais lento, mas a gente vai trabalhar então aqui numa maneira um pouquinho mais profunda, sem religiosidade, então sem religiões, né? Num olhar geral para esse campo espiritual, né? Visto que somos seres, né? Somos energia, né? Tudo que você está vendo aqui e tudo que você vê aí é energia condensada. Mas como está isso? Como está organizado? Está bem a tua saúde? Tua vida está organizada? Tá legal? Tá do jeito que você quer? Que mais que você pode fazer por você mesmo em primeiro lugar para exercer esse alto amor? Aí sim, para você ir para tua vida e ver as tuas interações, né, de relacionamentos saudáveis, seja em qual área for, todas as áreas. E se alguém, né, estiver acompanhando, tiver perguntas, pode ir colocando. Eu vou tentar sempre responder, às vezes se eu ver a pergunta aqui eu posso responder na hora, senão eu respondo depois. Para que a gente consiga, né, tô ainda falando aqui sobre o porquê dessas lives e por que começar sobre o mistério da vida. A gente está aqui, eu estou na região do Vale do Iguaçu, União da Vitória, Porto União, União da Vitória, Paraná, Porto União, Santa Catarina. Mas o que acontece aqui está refletindo em todo o planeta, né, que é a natureza, trazendo coisas para a gente olhar. E se a gente se enquadra e se entende como seres divinos e sabe que o meu campo interage com os outros campos, a gente tem consciência que o nosso campo aqui, e principalmente o campo da nossa região, interage
com tudo que está acontecendo. E aonde você estiver, você também está interagindo e interferindo. Não é só interagir, né? São as interferências. Então a natureza responde, ela nos responde sempre. E assim como quando as pessoas se dizem doentes, porque a doença é nada mais é um sintoma de uma desarmonia que você tem. Então o que desarmonizou aí? Né? Eu sempre vou olhar para o espiritual para responder. Claro, a gente tem trabalho dentro do campo emocional, tem o trabalho dentro do campo mental, tem o trabalho das bioenergias, das energias também, né? Mas tudo começa no espiritual. Então, desarmonizou lá, você não olhou, foi desarmonizando na bioenergia, na energia, né? No campo, a gente tem campo de energia, não olhou, desarmonizou mental, não olhou, desarmonizou emocional, não olhou, veio pro físico. E é sobre isso. Então, quando a gente aborda o mistério da vida, a gente se obriga a olhar para nós mesmos. Porque nós somos esse grande mistério interagindo. Nós somos esse grande mistério interagindo aqui. E parar para pensar sobre isso faz com que talvez, espero que sim, que você também aí na sua casa pare e reflita se está tudo bem e como você está se jogando indo para a sua vida. Quero fazer essas lives curtinhas de uma micro provocação consciente por dia ou por noite, né? Quando eu surgir, eu não vou marcar por enquanto horário, ainda estou em fase de adaptação. Mas que essas nossas conversas sejam a minha contribuição, né? Eu já estou conseguindo chegar na fase de contribuir. Sou muito grata por isso, muito grata pela permissão de vocês que estão aqui comigo, dos que irão se conectar também, porque se você chegou até aqui, não é à toa. Às vezes o que eu vou falar pode provocar coisas não interessantes, pode ficar até com uma raiva de mim, ou dizer, não, a Charlene tá louca, mas se mexeu com você, aí eu reafirmo 2 vezes, aí era para você estar aqui. E se está confortável, então provavelmente eu já estou confirmando algo dentro que você já tem na consciência. Muita gratidão e até a próxima!